de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu jeito de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu jeito certo de fazer. É meu jeito de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra
de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Uou! Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firme nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está.
faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Agradecemos a oportunidade, palmas que louvam o santo nome do Senhor Jesus. Havia um abismo que me separava e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros um fardo pesava. Minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória. Seu sangue verteu sobre o seu corpo, levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Oh, aleluias! Você também é filho dele. Aleluias! Oh, papai maravilhoso. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória. Seu sangue verteu, todo o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Sou filho dele. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender
edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja, que eu diminua e que ele cresça, que eu seja o corpo e ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Jesus, o meu carpinteiro. Que a tua vontade sempre prevaleça, Jesus, aleluia. Jesus, o meu carpinteiro, uma fonte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Oh, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego e nunca me cansarei, e posso ouvir a sua voz. É mais doce que me tira, sim, Senhor. Já ficou, sim. Adoro igreja. Mas sua voz Me acalmou. Todas e as estrelas e ao mar os seus limites. Oh, eu me sinto tão seguro. Declara mais forte, vai! No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho e nem porta e não há doença nem culpa e nós e a
e não adoeças nem fumar. Quem te pede hoje de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou e por sua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Aplauda o Senhor, Ele merece. Tua majestade quero contemplar. O meu coração só quer te adorar. Tua glória sobre mim, teu espírito fluindo no meu ser. Vem tocar, Senhor, no meu interior. Me constranjo com o teu imenso amor. Quero me aproximar, mas preciso me curvar, pois tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és santo. Tua majestade quero contemplar. O meu coração só quer te adorar. Tua glória sobre mim, teu espírito fluindo no meu ser. Oh, vem tocar, Senhor, no meu interior. Me constranjo com o teu imenso amor, Senhor.
Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és santo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te perdi muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta.
Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família, traz vida, Senhor. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá na casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Passa lá em casa. Mora em minha casa. Agradeço a oportunidade. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia! Pelo que era a presença de Deus, meus irmãos. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Pra fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus.
e já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda eternidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda eternidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Ah, Deus. A presença de Jesus está aqui, meu irmão. Os planos dele sobre a tua vida são maiores do que os seus sonhos, aleluia. Quando ele cumprir, você vai ver a glória do Senhor sobre ti, que resplandecerá. Oh, aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Quem crê? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.
águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não, não, oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor Deus, aleluia. Ele vai, oh, glória, Jesus. Apanhando tudo que está torto, Ele vai apanhando. Mas se Ele tem um plano, Ele impedirá. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Ele tem um plano contigo, meu irmão. ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, aleluia! Agindo Deus, ninguém impedirá. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, de número 27. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui nessa noite. Deus abençoe os visitantes. Deus abençoe os membros. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa e a sua família nessa noite. Que você saia daqui nessa noite certo da sua vitória, certo de que o olhar do Senhor está atento sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, e o seu clamor não é em vão no Senhor, e a sua adoração não é recusada pelo seu Deus, mas hoje Deus está atento ao seu culto, ao seu clamor e à sua adoração. Aleluia. Salmos de número 27, do verso de número 14. Que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ela é bem pequena, eu quero repetir nessa noite. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos e assentando, aplauda esse Deus com a forte salva de palmas, bem alegres, que exalta o santo nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, hoje eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, uma mensagem temática, uma mensagem subordinada a um tema. E o tema é espera em Deus. Por que esperar em Deus? Porque não existe ninguém mais confiável, mais digno de confiança, de nós depositarmos nele a nossa fé e a nossa esperança. E no decorrer da mensagem nessa noite eu quero trazer
uma luz de fé e esperança no coração dos irmãos, para que os irmãos venham sair daqui nessa noite com a paz em seus corações, com o conhecimento de que Deus olha por você, de que Deus está atento à sua causa, de que Deus está atento às suas súplicas, e que no tempo certo de Deus a vitória virá, a conquista virá. Amém? Então hoje eu quero trazer uma subordinada a este tema: espera em Deus, com um foco principal nesse verso de número 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Por que nós devemos esperar em Deus? Bom, partindo dos recursos do próprio Salmos de número 27 que nós lemos aqui nessa noite, se você for ler o Salmo 27 do verso 1 ao verso de número 4, Davi, que é o escritor original deste texto, ele nos demonstra porque ele teve uma confiança, uma fé inabalável neste Deus, a ponto de ele esperar o tempo determinado pelo Senhor para alcançar as suas vitórias, as suas conquistas, ou o livramento, ou a bênção que ele precisava de Deus nos seus momentos de busca ao Senhor. O verso 27 primeiro começa: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha ele me colocará. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Eu cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A confiança de Davi em Deus não era uma confiança leviana, mas era uma confiança forjada nas inúmeras vezes em que Deus demonstrou para Davi que Deus era um Deus presente. Então era uma confiança forjada na experiência. Davi olhou para a sua vida, experiência, para os momentos em que Deus veio e agiu em seu favor, e através dessas experiências ele tinha no seu coração a confiança: este é um Deus confiável, neste Deus eu posso acreditar, por este Deus eu posso esperar o tempo certo determinado pelo Senhor. Porque tem um tempo para tudo nessa vida. Eclesiastes fala sobre isso, que é um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para tudo. E infelizmente nem sempre o tempo é de acordo com o tempo que nós queremos. Isso porque nós somos uma geração de um povo muito imediatista. Nós queremos as coisas agora e como queremos agora. Isso em parte por causa da evolução que nós temos. Temos uma grande evolução tecnológica. Hoje temos muitas coisas que nós temos de fácil acesso. Hoje, se você quer viajar para um lugar distante, a gente tem aí veículos que nos levam para lugares distantes, que se for comparar com o tempo bíblico, as pessoas demoravam anos para chegar em determinados lugares. Hoje você chega em um dia voando de avião, temos trem, temos carro, então nós alcançamos grandes distâncias em pouco prazo de tempo.
Hoje em dia também a gente tem, com a evolução tecnológica, comidas de rápido preparo. Você pega ali, tira da lata, põe no micro-ondas, esquenta, já está pronto de você se servir. Então hoje nós temos ao nosso alcance coisas de rápido preparo, de rápido acesso. Mas isso não funciona com as coisas no reino de Deus, porque as coisas no reino de Deus, as promessas e os planos de Deus para mim e para as suas vidas, elas dependem dos planos e da vontade do Senhor. E nem sempre ela vem no tempo que nós queremos. Às vezes nós apresentamos para Deus as nossas orações, os nossos sonhos, os nossos objetivos e clamamos ao Senhor: apressa-te, ó Deus, haja em meu clamor. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Isso não é sinônimo de algo ruim, é porque Deus, ele não demora, ele capricha, irmãos. É ou não é verdade? O tempo de Deus é melhor do que o meu tempo e o seu tempo. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso aqui na palavra de Deus. O tempo de Deus, ele é melhor do que o meu tempo e o seu tempo. Porque Deus, ele prepara o caminho. Porque Deus, ele opera com os recursos. Deus, ele abre as portas. Se nós formos agir no nosso tempo, irmãos, a gente se depara com portas fechadas, a gente se depara com obstáculos, a gente se depara com falta de recursos. Mas no tempo de Deus, irmãos, as portas são abertas, os recursos caem do céu, a vitória e a conquista, ela é certa. No tempo de Deus, tudo dá certo no tempo de Deus. Então, por isso, nós podemos esperar no Senhor. Quem espera em Deus tem confiança, tem esperança. Quem espera em Deus tem esperança. Esperança é esperar com confiança. Aquele que espera em Deus, ele tem confiança de que Deus que prometeu é poderosamente capaz de cumprir todas as coisas que ele prometeu. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem capacidade e ele é um Deus atemporal. E as promessas de Deus não se limitam somente ao nosso tempo presente. Por exemplo, a promessa que Deus fez para Abraão não se cumpriu no tempo presente de Abraão. A promessa de Deus para Abraão era que ele ia ter um filho ou que ele ia ser pai de multidão. Pai de uma multidão, não é, irmãos? Que dele se originaria uma grande nação. Essa promessa só se cumpriu quando Abraão estava morto. Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, porque Deus é fiel. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A esperança que nós temos é uma viva esperança. É uma esperança que tem em suas mãos marca de pregos que foram apregoados na cruz do Calvário. É uma viva esperança que tem em seu coração, que tem em seu peito um coração que bate e que sofreu por seus filhos na terra. Nós temos uma viva esperança que tem um nome que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por mim e por você, que ao terceiro dia ressuscitou, demonstrando que nele todas as coisas são possíveis, porque a nossa esperança, ela é viva, ela não é morta, ela não é mortificada, ela não é empedrada. Nós não servimos um Deus com uma imagem que não se move. Não servimos um Deus de ferro, um Deus de barro, um Deus de madeira, mas nós servimos um Deus vivo, e porque Ele vive, a nossa esperança é viva. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Alegrem-se no Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele está aqui com a igreja do bairro de Lourdes nessa noite. Aleluia! Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Para se esperar em Deus, a gente também tem que ser pacientes, irmãos. Pacientes. A paciência, ela é uma virtude que envolve aceitar o que não pode ser mudado, é enfrentar dificuldades com fé e graça. É a capacidade de confiarmos no tempo de Deus.
capacidade de confiarmos no tempo de Deus. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa intentos astutos. Intentos astutos é aquela pessoa que age sempre de benefício próprio. Eu sei que é frustrante, às vezes a gente está em um lugar que a gente vê uma pessoa que ela passa por cima da gente, que para buscar benefícios próprios, às vezes ela nos atropela e frustra os nossos sonhos. Aí o salmista vai falar assim: não se desespera, mas descansa no Senhor e espera nele, porque o que é seu no tempo certo virá. E não tem diabo, Satanás que te atropele, que passe por cima de você, que tem a capacidade de roubar de você aquilo que Deus tem reservado para os seus. No tempo certo virá. Assim como Davi. Sabe que quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, demorou muitos anos para que ele tomasse posse daquilo que Deus já havia lhe prometido? Demorou muito tempo. Por muitos anos Davi trabalhou próximo ao rei Saul como servo, primeiro como escudeiro, pajem, depois tocando louvores para afastar os espíritos malignos que de vez em quando manifestavam ali no rei Saul. Depois ele virou chefe, de esquadrão de batalha ali de Saul. Muitos anos ele servindo Saul como servo do rei, e sendo que ele foi ungido a rei, porque ainda não era o tempo dele. Mas ele esperou pacientemente pelo seu tempo. Por várias vezes ele teve a oportunidade de destronar Saul, porque quando o rei descobriu que Davi tinha sido ungido a rei, Saul tentou várias vezes matar Davi. Mas Davi, tendo a oportunidade de matar Saul, ele não usurpou matá-lo, ele temia, falou assim: não, Saul é um homem ungido do Senhor, não vou atentar contra a vida dele. E ele fugia, escapava, Deus o dava livramentos, até que um dia, em um tempo determinado do Senhor, ele tomou a posse daquilo que Deus o havia prometido. Deus preparou o caminho. Nesse tempo, enquanto ele estava com Saul, ele aprendeu como reinar. Ele olhava para Saul, aprendia com as qualidades de Saul e aprendia com os defeitos. A gente também aprende muito com os defeitos das pessoas. Se você olhar para alguém que está sob a sua que te lidera, alguém está acima de você em posição, hierarquia, no seu trabalho, na sua escola, olha para essa pessoa, os defeitos dela também te ensinam um caminho. Caminho a seguir? Não, um caminho a evitar. Às vezes Deus nos coloca em lugares para o nosso aprendizado. É ou não é verdade? Você quer chegar em um lugar, você tem um sonho, você olha lá para o fim. Deus não olha só para o fim, Deus olha para o meio. E Ele te coloca em lugares para te trazer um aprendizado, para te trazer experiência. Deus tinha uma salvação para o povo, para o seu povo que estava cativo no Egito. Deus tinha um plano de salvação para aquele povo, mas Deus não tinha um líder apto. Deus não tinha alguém capaz de liderar o povo no deserto, alguém com instrução, alguém com conhecimento, alguém com estudo. Então o que é que Deus faz? Cria uma situação, coloca Moisés lá na casa de Faraó. Lá ele foi ensinado, astrologia, ciência, agricultura, matemática, legítima defesa. E aí depois de 40 anos, ele estava apto para ser usado por Deus, para ser um líder, alguém que guiava o povo no deserto. O conhecimento da astrologia o ensinou a ser guiado em um lugar que não tinha bússola. Ele olhava para as estrelas de noite, sabia onde era norte, sabia onde era o sul, sabia para onde eles estavam indo. O conhecimento da matemática ajudou ele a fazer o censo do povo, os recursos que o povo precisava, o que o povo estava organizando ao longo do caminho. O conhecimento militar de defesa pessoal o ensinou a como preparar o povo de Israel para enfrentar as batalhas futuras. Então ele foi colocado naquele lugar com um objetivo. Mas se você for olhar só para o tempo presente, a gente se desespera, a gente se perturba, porque a gente não entende o meio, a gente só quer olhar para o fim. Mas o nosso Deus é um Deus do meio. Ele olha para o que você está passando, olhando lá para o fim, para onde Ele quer te levar. Um lugar de honra, um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de bênção. Vocês estão entendendo? Digam amém. Então, tenham paciência no Senhor, não se desesperem. Cuidado com as decisões precipitadas. Irmão, se tem um negócio que às vezes não tem volta, é a tal da decisão precipitada. Quando a gente é tomado pela impaciência,
não espera o tempo de Deus, não espera a resposta de Deus, e a gente quer agir por nosso próprio ímpeto, pela nossa própria vontade. Cuidado com as decisões precipitadas. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode buscar Ele em oração e falar: Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Mas qual é o plano que o Senhor Deus tem para mim? O plano do Senhor para minha vida está alinhado com os meus sonhos, os meus objetivos? Pai, se não tiver, alinha os meus objetivos com os seus objetivos. Traz uma paz, uma calmaria, uma tranquilidade ao meu coração. Você pode orar a Deus assim, irmãos. Porque se você não se alinhar com os planos de Deus para a sua vida, você vai viver uma vida frustrada, porque nada vai dar certo. Não tem como Deus te abençoar se Deus tem um plano para você aqui e você está virado para cá se esforçando. Deus te puxando para aqui um caminho de bênção e você se esforçando para ir para um caminho contrário. Aí vem a frustração, vem a ansiedade, sabe aquela ansiedade que arde no peito, que faz você perde o sono, come em horários impróprios, né? Não tem isso? Ansiedade tira o sono, tira a paz, tira o sossego, toda hora você está comendo, nada te satisfaz. A pessoa acaba entrando nos vícios por causa disso, para tentar trazer uma tranquilidade, uma paz no coração. Então, cuidado com as decisões precipitadas. Na Bíblia a gente tem um exemplo de Sara e de Agar. E Sara era a esposa de Abraão e Agar era a serva de Sara. Deus tinha a promessa de que ia dar um filho para ele. O tempo estava demorando, Sara atropelou a promessa e falou: olha, meu marido, a promessa está demorando, eu já estou ficando velho, você também não está muito novo, mas nós temos aí uma serva que ela é nova. Dorme com ela, tem um filho com ela e o filho dela será o nosso filho da herança. Isso trouxe problema até para os nossos dias atuais. Eu não sei se você está por dentro da guerra que está acontecendo com Israel e Palestina. Israel e Palestina são irmãos, descendentes todos de Abraão, por causa disso aqui. Então, cuidado com as decisões precipitadas. Também temos o exemplo de Saul e Samuel, rei Saul com o profeta Samuel. Mais uma vez o exército filisteu tinha se levantado contra a nação de Israel. E era comum que o profeta do momento, no caso o profeta Samuel, viesse até o acampamento do povo de Deus e oferecesse um sacrifício ao Senhor, oferecesse uma oferta pacífica ao Senhor. Oferecendo o sacrifício e a oferta ao Senhor, Deus dava ao profeta quais seriam as formas que a nação de Israel ia para a batalha. Deus especificava quais tribos iam para a batalha. Deus especificava o número de soldados que ia para a batalha. E Deus especificava a forma que seria a batalha. Algumas vezes eles iam com arma, com espada, escudo, flecha, lança. Algumas vezes eles nem iam equipados para a batalha. Eles iam com instrumentos musicais e louvavam ao Senhor. E Deus dava a vitória para eles na batalha. Então, eles tinham que esperar a direção do profeta, porque era a direção do profeta que fazia com que eles vencessem a batalha. O profeta tinha 7 dias para chegar no acampamento após o anúncio de que ia haver uma batalha. E o rei ficou esperando. Só que ao 7º dia, o profeta nada de chegar. O grosso dos soldados começaram a sair do acampamento, abandonaram os seus postos. O rei desesperou, olhou para aquela multidão que começava a se afastar e pensou: o povo está indo embora. Eu tenho que fazer algo agora para acalmar o ânimo da multidão. O que é que o rei fez? Atropelou as suas responsabilidades, usurpou a responsabilidade que era do profeta Samuel. Separou ali um animal, ofereceu o sacrifício ao Senhor e uma oferta pacífica. A Bíblia diz que quando ele terminou de oferecer a oferta, o profeta chegou e falou: Saul, você é doido? O que você está fazendo? Aí ele falou assim: ah, profeta, você demorou, eu temi que você não vinha, aí eu apresentei uma oferta ao Senhor. Aí 1 Samuel 13, verso 10. Então disse Samuel a Saul: procedeste como nécio, como louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o reino de Israel para sempre. Se não fosse o seu desespero, se não fosse a sua atitude precipitada agora, quando eu cheguei aqui e ao apresentar a minha oferta ao Senhor, o Deus de Israel teria
teria confirmado o teu reino para sempre. Teria. Mas porque você fez isso, verso 14, porém agora não subsistirá teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja chefe sobre seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Atitude precipitada, irmãos. Ela te tira de onde você está e te rebaixa. E se for uma atitude contra alguém que é um servo de Deus, alguém que tem um chamado de Deus, aí é pior ainda, que pode acontecer igual aconteceu com Saul, que Deus tirou a sua liderança e tirou o seu espírito. A partir daquele dia, Saul se tornou um homem perturbado por espíritos malignos. Só quando Davi chegava lá e tocava hinos e louvores ao Senhor, é que a sua alma tinha paz. Então, cuidado com decisões precipitadas. Às vezes você está querendo fazer o que é certo. 2 Samuel, capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz que rei Davi estava indo para a batalha. E ele gostava de levar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio do povo. Ele estava muito animado, estava com muita pressa e queria ir muito e festejando pelo caminho. Só que eles não tiveram paciência para esperar que a arca fosse transportada da maneira correta. E a maneira correta era: na lateral das arcas tinha certas argolas que eles atravessavam um varão banhado a ouro, e os sacerdotes e levitas colocavam no ombro e levavam aquela arca andando a pé e levando ela no ombro. Só que eles estavam com pressa de colocar ela numa carroça. Em dado momento, a carroça estava sendo seguida. Na frente ia Aiô e atrás um homem chamado Uzá, que eram filhos de Abinadab. Dado momento, a carroça bateu numa pedra, a arca tombou, ela ia cair, ia espatifar no chão. Uzá pensou: tenho que proteger a presença de Deus. Ele estendeu a mão para proteger a arca, mas quando ele tocou na arca, Deus matou ele de imediato. Por quê? Por mais que ele tivesse uma boa intenção no seu coração de fazer algo certo, a boa intenção no seu coração não o livrou da justiça do julgamento de Deus, porque a forma que eles estavam transportando a presença de Deus era uma forma errada. É por isso que a gente tem que ter paciência para também consultar a melhor forma de agir em determinadas situações, que as situações que vêm para a gente, irmão, e elas parecem boas oportunidades, aparecem boas propostas. Eu tenho um amigo que ele tinha um sonho de ter um carro novo, e já tinha um tempo que ele estava juntando dinheiro para comprar o carro. Em determinado momento, Deus abençoou, ele conseguiu comprar um carro parcelado. Do dinheiro que ele tinha, não dava o total do carro, né? O carro valia uns 30 mil, ele tinha só uns 12. Ele achou uma pessoa que recebeu esses 12 e parcelou o resto para ele. Sabe aquele negócio fechado, só não apertar de mão, sem passar por banco, sem por nada? Toda semana ele ia lá e dava um pouquinho. Aí ele comprou o carro. O carro dele, para ele era um sonho, né? Um carro novo ali, do ano. Só que aí essa mesma pessoa apresentou para ele, depois de um tempo, quando ele quitou o carro, uma outra proposta, um carro muito mais novo, um carro que ele olhava assim pelas fotos e ele apaixonou. E o cara queria trocar o carro e o carro era o mesmo valor. Falou: não, nós vamos trocar um pelo outro, sem nenhuma volta, sem nada. E ele ficou com aquela ansiedade no coração. Falou: mas Senhor, o Senhor me abençoou com esse, e agora o cara está me apresentando um carro mais novo, um carro melhor. No coração dele, ele tinha um desejo de trocar, mas aí ele falou assim: não, quem me deu esse carro foi Deus, e foi resposta da minha oração, então eu ainda tenho acesso a Deus. Vou orar novamente: Senhor, é do Senhor a vontade de eu trocar esse carro agora, neste momento? Aí Deus deu uma resposta para ele muito linda e muito simples: não, você não vai trocar esse carro. E ele obedeceu, irmão, não trocou. Depois ele descobriu que aquele carro era bucha pura. Por fora ele era lindo, pelo interior era lindo, pintura impecável, mas o motor dele estava defeituoso. Pouco tempo ele ia ter que mexer no motor do carro. Então ia trazer mais problemas para ele. E ele confiou na resposta de Deus. Então às vezes na nossa vida vem essas propostas assim. Você olha e exteriormente ela parece ser uma boa proposta, parece ser uma boa oportunidade. Mas só orando a Deus, buscando uma resposta da parte de Deus, é que você tem a certeza, irmão,
de que é bênção para a sua vida ou de que é maldição para a sua vida. Tenho certeza que se você parar na sua vida e refletir um pouco, você vai perceber vezes em que você tomou decisão precipitada e se arrependeu amargamente depois. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica pensando assim: e se eu tivesse orado antes? Se eu tivesse aguentado um pouco mais e buscado um pouco mais a presença do Senhor. Então, cuidado com as decisões precipitadas. Espera, pois, no Senhor. Aquele que espera em Deus, antes de esperar em Deus, você já tem que começar crendo em Deus. A base dessa mensagem é Salmos 27:14, né? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. 27:14. Mas o Salmo de número 27:13, ou seja, um verso que antecede o 14, Davi diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: sem dúvida eu pereceria se não cresse que veria as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Antes de depositar sua fé e esperança no Senhor, primeiro ele creu que era possível, ele creu que era capaz, ele creu que Deus era sobre a vida dele, ele creu que Deus tinha um plano de salvação, ele creu que Deus tinha uma promessa. Creia tão somente no Senhor. Livro de João, capítulo 6, verso 28 ao 29 diz: então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Isso foi os discípulos perguntando para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Você crê em Deus, meus irmãos? Que a sua vida seja baseada nessa crença. Creia em Deus, creia que Ele é real, creia que Ele enviou o seu Filho que te amou, que Ele morreu por você para perdoar as suas ofensas, para te justificar através da fé, para trazer a sua redenção, para renovar a sua aliança com Deus, para que você que um dia pelo pecado era inimigo de Deus, mas agora em Cristo Jesus todos nos tornamos amigos de Deus. Creia no Senhor. Marcos 11, 22 ao 24 diz: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ore já crendo, ore já acreditando que a bênção virá, ore já sabendo que Deus vai te abençoar, meus irmãos. No início do ano a gente estava fazendo aí o projeto de vida na igreja, e eu, como todos os irmãos, apresentei a Deus as minhas súplicas. E eu recebi no projeto de vida 2 grandes bênçãos de Deus. Uma das bênçãos já tinha mais de ano que eu estava na espera. E outra das bênçãos tinha poucos dias que eu tinha apresentado um propósito de oração ao Senhor. No segunda-feira, dia 6, eu recebi uma mensagem. Eu tinha apresentado a Deus em oração que eu queria uma oportunidade melhor de trabalho. Eu orei ao Senhor que eu trabalhava como autônomo e eu queria fichar numa empresa por um tempo para ter uma estabilidade, né? Ter um salário fixo, ter ali a segurança de trabalhar num lugar fechado e, é claro, também com um salário melhor. E eu apresentei esse clamor ao Senhor. E na segunda-feira, dia 6, eu recebi uma mensagem para eu fazer uma entrevista na terça-feira cedo, terça, dia 7. Fui para fazer a entrevista. Enquanto eu estava fazendo a entrevista, eu recebi uma mensagem no meu celular. A cirurgia que eu estava esperando já tinha mais de anos pelo SUS, ela saiu. E na mensagem era para eu fazer a cirurgia na quarta-feira cedo. Eu fazendo a entrevista na terça, recebi mensagem para fazer a cirurgia na quarta cedo, 6 horas. A princípio eu fiquei temoroso. Falei: nem eu estou aqui fazendo a entrevista e agora eu vou fazer cirurgia. Fazendo a cirurgia eu vou ter que tirar um tempo de repouso.
E como é que eu vou fazer que essa entrevista, se passar, eles já vão querer que eu trabalhe? Por um instante de momento eu fiquei temoroso, mas na mesma hora eu já creio. Falei assim, isso é bênção de Deus. Deus faz tudo no seu tempo certo. Se as duas datas, se encontraram, se alinharam, Deus vai prover o que for necessário. Fiz a cirurgia na quarta, enquanto eu ainda estava no hospital, meio grogue da cirurgia, caiu a mensagem no meu celular, o pessoal da empresa, olha, queremos que você venha amanhã, na quinta-feira, para fazer um teste na empresa. Eu falei, meu Deus, eu aqui operado, tenho que tirar aí pelo menos uns 7 dias de repouso. Mandei mensagem para eles, olha, eu quero muito essa guarda, essa vaga, já tem tempo que eu estou esperando por ela. No entanto, eu não posso amanhã. Eu estou aqui no hospital, fiz uma cirurgia e tal. Esse dia eu não posso, eu posso dia tal. Aí eu mandei para eles, irmão, eles demoraram para responder. E eu já aquela agonia, falei, nossa, e agora, será que eles vão me dispensar e tal? Mas aí deu mais tarde, a mulher falou assim, não, tudo bem, desejamos para você uma boa recuperação, que você recupere no tempo certo, e nós vamos aceitar que o Senhor venha aqui nessa empresa no dia que o Senhor falou. Se porventura o Senhor ainda não estiver bem de saúde, precisar de um tempo a mais, a gente também vai oferecer para o Senhor um tempo a mais para o Senhor tirar de repouso. Oh, irmão, aquela bênção era minha, irmão. Aquela vaga era minha, não tinha ninguém que ia pegar aquela vaga, não. E aí fui na empresa, fiz os procedimentos. Aí essa semana agora já é para eu assinar o contrato e começar a trabalhar. O que é que Deus tem para a sua vida, ninguém toma, irmãos. E assim, tem bênção que demora, tem bênção que vem rápido. No fim, o que eu creio é, tudo vem no tempo certo de Deus. A cirurgia demorou, eu morri por causa disso? Não. Veio no tempo certo, irmão. Eu vou lá questionar Deus por quê? Eu aceito, o Senhor olha para a minha vida, o Senhor olha para a minha casa, olha para a minha família, Ele sabe da minha situação de vida, Ele zela por mim. Então eu acredito que o que Deus age, Ele age com bondade, com graça, com misericórdia. Você está entendendo, irmãos? Então creia no Senhor. Você vai apresentar a sua oração, ore já crendo. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é possível agradar a Deus, porque é nesta que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ore crendo, ore acreditando e recebendo a bênção do Senhor, testemunhe, testifique das bênçãos do Senhor. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar ao Senhor. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Quanto mais eles testificavam, mais eles eram revestidos de graça e poder. Quanto mais você testifica das bênçãos, do cuidado, do zelo, da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, mais o Senhor te reveste de graça e de bênçãos. O Evangelho de Jesus Cristo se consiste nisso: testemunhar aquilo que Deus é, aquilo que Ele representa e aquilo que Ele fez na sua vida. E vocês são chamados para serem testemunhas da obra de Deus. Testemunhar é pregar, irmão. A pregação nada mais é do que um testemunho. Os textos bíblicos que nós temos são relatos de testemunhas visuais que presenciaram o cumprimento de profecias específicas. Eles viram algo que foi proferido, eles viram se cumprir, aí eles testificaram. As pessoas no Novo Testamento que viram Jesus, que viram os milagres de Jesus, testificaram sobre os milagres de Jesus, e aquilo foi alcançando várias pessoas. Como por exemplo a cidade de Samaria. Jesus não evangelizou a cidade de Samaria. Quem evangelizou aquela cidade foi a mulher no poço. Porque após Jesus fazer o milagre na vida dela, ela foi correndo para a cidade testificar de que existia um profeta naqueles tempos, que era Jesus de Nazaré. Então quando Jesus e os seus discípulos vão para aquela cidade depois de um tempo, lá já existia fiéis que acreditavam no poder do milagre do Senhor. O Senhor te chamou para ser testemunha das bênçãos de Deus e dos milagres.
É o seu testemunho, irmãos, que falta para as pessoas próximas a você serem alcançadas por Cristo Jesus. Sua família, seu marido, seus filhos, seus colegas do trabalho, seus colegas da escola. O que eles precisam é do seu testemunho. É de você dizer que eu era perdido, mas Jesus me salvou. Que eu estava enfermo, mas Jesus curou. Que eu precisava de uma resposta e Deus deu. Que eu estava inconsolável e depressivo, mas o Espírito Santo me consolou. Eles precisam ouvir de você, que você veio para a igreja, cultuou e Deus se manifestou. Deus se fez presente. Testemunhe das ações de Deus. Não tenha vergonha, irmãos. Você foi chamado para isso. É para isso que Deus te abençoa. É por isso que Deus te guarda. É por isso que Deus te livra. As pessoas do mundo precisam ouvir isso, que Deus é real, que Ele não é uma história de fantasia. Ele é real. Tem gente que está a um ponto de se perder na vida, ele só precisando de uma palavra de apoio, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É tão gostoso quando a gente está assim, esperando uma resposta, uma direção, e aí você está conversando com alguém e do nada aquela pessoa começa a trazer palavras de esperança para a sua vida. Do nosso lado, aquela pessoa se torna a boca de Deus para as nossas vidas. Seja essa boca de Deus na vida das pessoas que estão próximas a você. É a transformação que o seu marido, a sua esposa precisa, é você testificar o que Deus fez na sua vida. Os pais querem levar os filhos para a igreja, mas os filhos não sabem nem por que os pais são crentes. Já sentou com seu filho e conversou com ele, por que você é cristão? Por que você entregou a sua vida a Cristo Jesus? Uma conversa, não precisa ser uma conversa, você pregar a Bíblia e abrir, porque o Salmo diz isso. Uma conversa, um testemunho. Sabe quando estava perdido e Jesus te achou? Eu gosto de contar o meu testemunho de quando eu estava no meio da rua e apareceu uma moça e disse que Jesus me amava. Sabe, o nosso testemunho alcança as pessoas mais do que nós imaginamos. Porque às vezes eu acredito na palavra do Senhor e eu prego aquilo que eu acredito. Mas às vezes tem gente que tem mais dificuldade, se você citar um salmo para ela tem mais dificuldade de acreditar no salmo do que se você disser para ela que eu estava assim, assim, assim e Jesus me restaurou. Ela acredita no seu testemunho, porque você está próximo. E às vezes para o incrédulo o salmo parece estar tão distante, uma parábola parece estar tão distante, mas você não, você está ali do lado, você é real, a sua vida é real, o seu testemunho é real. Então testemunhe do Senhor. Salmo 106, verso 5, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua presença. É gostoso quando um grupo de pessoas se reúnem e testemunham dos feitos de Deus. É muito melhor do que você ficar reunindo com os irmãos e falar do passado, quando você era pecador, quando você bebia, quando você fumava, quando você era para as festas. Quando se reunir, conte as bênçãos de Deus, as maravilhas que Deus fez na sua vida. Nós, os homens da igreja, a gente faz isso todo mês, não é verdade, irmãos? Quando a gente reúne ali o encontro dos homens, a gente tem ali um momento de aprendizado da palavra, depois a gente come ali alguma coisa, e a gente sempre está ali, renovando a nossa fé, testificando das bênçãos, dos cuidados de Deus. Isso revigora a nossa fé. Às vezes ali é desanimado, abatido, só precisando de uma palavra de que alguém passou por algo semelhante a você e venceu. Isso traz no coração uma certeza. Não, se ele venceu e ele serve o mesmo Deus que eu, então certamente eu também vencerei. Então esperem no Senhor, anima-te. Quem espera em Deus tem que ter um ânimo forte, ser positivo, ser alegre. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Romanos 4, 20 ao 21 diz a respeito de Abraão, que quando Deus fez a promessa para ele, ele não duvidou por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque ele tinha certeza que o Deus que havia prometido também era poderoso para o cumprir.
Sabe, se às vezes o que você está orando ao Senhor está demorando, vai glorificando a Deus no processo. Vai buscando ânimo no Senhor durante o processo. Porque quando a gente está animado, irmãos, parece que o tempo ele é encurtado. Já viu quando você está com ansiedade para que algo aconteça? Às vezes você está tão animado para que aquilo aconteça, que acontece rapidamente. Já aconteceu isso com alguém? Mas quando você está desanimado, parece que demora mais ânimo. Foi feito um estudo com alguns soldados na época da Segunda Guerra. Alguns soldados que foram feridos no campo de batalha. E constatou-se através do estudo que os soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, os que estavam mais animados, os que estavam mais fervorosos e ansiosos com o seu retorno para casa, foi os soldados que mais tiveram probabilidade de voltar para suas casas ainda vivos. Porque mesmo machucado, tinha muito que continuava batalhando. Mas aqueles que estavam animados, esperançosos, eles voltaram com esperança no coração. O ânimo faz isso. Quando você está animado, quando você tem a esperança de que tudo vai dar certo, independentemente da situação e dos recursos ao seu favor, Deus vem com a sua graça. E por que animar-se? Porque se você não animar, você desanima. É óbvio, né? Mas o problema é que a pessoa desanimada, ela começa a murmurar. Ela começa a praguejar. E não tem um trem pior do que o murmurador, irmãos. Porque o murmúrio, ele não só atrasa as bênçãos de Deus e a providência de Deus sobre a sua vida, mas ela traz uma inimizade com Deus, porque não tem nada pior do que uma pessoa ingrata. Ingrata. Você fazer algo bom para uma pessoa e aquela pessoa agir com ingratidão contra você, isso é péssimo. E uma pessoa ingrata lembra a Deus do próprio diabo. Alguém que Deus não fez nenhum mal para ele, mas ele se rebelou contra Deus. É ou não é verdade? Então, por isso que você tem que se animar. Anime-se no Senhor. Olhe para Deus. Louve, está demorando, glória a Deus. Está atrasado, glória a Deus. Não vê solução, glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Está doendo, glória a Deus. Glorifique a Deus durante o processo. Deus olha na terra e o seu louvor chama a atenção de Deus. Glorifique ao Senhor durante o processo. Espera, pois, no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. É Deus quem nos fortalece no processo, irmãos. Você pode ser paciente, você pode esperar, você pode crer, você pode ter paciência, você pode ter ânimo, mas quem traz o fortalecimento é o Senhor Deus. Isaías 40, versos 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, não se cansa e não tem fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, com asas como águia. Eles voarão, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso porque a nossa força não está no braço do homem forte. A nossa força não vem da confiança que nós temos no saldo da nossa conta bancária. A nossa força não é baseada nos nossos recursos, mas a nossa força, ela está na esperança que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele nos chamou, sendo nós ainda pecadores. Quando nós não éramos merecedores, Ele nos chamou, não olhando para a nossa classe social, para a nossa cor da pele, não nos desprezando por causa do nosso gênero, mas aceitando a todos nós que nos dispuséssemos a também aceitar ao Senhor como nosso Salvador. E Ele tem um convite para todos nós: vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso vocês podem esperar no Senhor, animar-se com o Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Aleluia. Só o Senhor é a nossa esperança.
Nossa esperança não é o homem, não é a força do homem, não é a capacidade do homem, mas é a força de Deus, é o poder sobrenatural de Deus. É um Deus que pode fazer todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem se frustrar. É nesse Deus que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, espera no Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Deus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Eu vou ficar por aqui. O tempo não espera. Sabe, parece que quando a gente prepara a mensagem, a gente olha para nós mesmos e fala: Senhor, eu não tenho 10 minutos para falar com o seu povo. Mas quando a gente sobe aqui, Deus começa a falar aos nossos corações. Parece que 30, 40 minutos é pouco para o que Deus quer falar para a sua igreja. Que a presença de Deus, ela é tão gostosa, irmãos. A presença do Senhor é tão maravilhosa. Mas que essa palavra nessa noite possa permanecer firme no coração de todos os irmãos, e que vocês venham sair daqui certos de que vale a pena esperar e confiar no Senhor Deus. Vale a pena você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vale a pena confiar no Senhor, irmão. Eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar, e a resposta dele vai ser melhor do que você pode imaginar, melhor do que aquilo que você espera. Amém? Seja a bênção de Deus sobre a sua vida, seja a bênção de Deus sobre a sua casa, a sua família, seja a provisão de Deus sobre a sua despensa, que não falte nenhum alimento, que não falte nenhum mantimento, muito pelo contrário, que sobre de tal maneira que os irmãos tenham mais para compartilhar com quem vier a precisar dos irmãos. Seja sobre vocês a graça, o cuidado e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso de